Josué, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 29. Josué, capítulo 24, a partir do verso 29. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herança em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Esse texto, ele narra, ou pelo menos nos informa acerca da morte de um dos maiores personagens bíblicos. Eu não sei se você já ouviu falar de Josué, ou o que você ouviu falar de Josué, mas Josué foi um homem que entrou para a história do povo hebreu, por ter vivido determinadas dificuldades muito intensas, muito agudas. Foi um homem que entrou para a história do povo de Deus, porque se comportou de uma maneira sistemática, e ele foi regular em todo o seu tempo em agir de uma forma correta, ou seja, ele persistiu, ele perseverou, ele manteve a regularidade na forma correta de agir. E isso fez então com que ele sobressaísse, não apenas no seu tempo, mas sobressaísse dentro da história do povo hebreu. Ele poderia ter se tornado um incrédulo, uma pessoa cheia de resistências, porque na verdade ele passou por momentos muito delicados. Um dos momentos mais difíceis, penso eu, vivido por Josué, foi justamente o episódio em que ele, junto com um outro homem muito crente, chamado Caleb, eles estiveram espionando a terra prometida depois de 2 anos que eles haviam saído do Egito. O povo de Israel, junto com Moisés, saiu do Egito, depois do episódio das pragas, depois do episódio da abertura do Mar Vermelho, e agora eles estão conhecendo a terra que eles vão partir para conquistar. E então eles fazem uma espionagem, e depois eles voltam, 12 homens, e 10 entre os 12 homens começaram a se levantar, se lamentando, dizendo que eles nunca conseguiriam conquistar aquela terra, porque aquela terra era muito difícil, era uma terra que tinha moradores gigantes, era uma terra onde eles se sentiam como gafanhotos, e eles presumiam que eram vistos também como gafanhotos aos olhos dos seus oponentes. E apenas Josué e Caleb, eles perseveraram e insistiram em dizer: nós vamos conquistar, vamos entrar na terra. Entretanto, ninguém foi conquistar a terra, ninguém partiu, porque todo o povo ficou desmotivado, e em função disso, 28 anos, 38 anos a mais se passaram, totalizando então 40 anos de deserto. E Josué, mesmo crendo, Josué mesmo desafiando o povo para entrar na terra e fazer a conquista, ele ficou para trás, não porque ele foi influenciado, mas porque eles eram um corpo, eram uma equipe. Quando um perdia, todos perdiam. Era um grupo de pessoas que ou todos iriam ou todos ficariam, e eles decidiram ficar. Então Josué, ele tinha tudo para ser um homem revoltado. Josué, ele tinha tudo para ser um homem que viesse a questionar a Deus e questionar a vida em si, porque afinal de contas, ele foi injustiçado, ele pagou um preço por algo que ele não plantou, ele foi injustiçado porque pessoas que estavam junto com ele não aceitaram o desafio de ir para conquistar a terra. Entretanto, ele perseverou, e posteriormente, 40 anos depois, quando eles entraram na terra, Josué, já um velhinho de 85 anos de idade, ele disse: eu quero tal montanha, dá-me este monte, aquele monte que eu visualizei há 38 anos atrás, é esse que eu quero, porque eu ainda sou forte, eu ainda sou alguém que tenho condições de guerrear e batalhar e conquistar essa montanha. E ele quis exatamente a terra dos gigantes, e ele provou para aquele povo que aquele povo
perdeu 38 anos de suas vidas porque não teve fé em um Deus que era um Deus vitorioso, um Deus conquistador. De qualquer forma, então, quando nós olhamos para a vida de Josué, nós entendemos que Josué ele viveu em um período da história de Israel que foi marcado pela conquista. Moisés ele foi um líder que viveu um tempo marcado pela libertação. Foi um tempo em que ele tirou o povo de Israel do Egito, e então Moisés foi marcado por ser o libertador. Mas assim que Moisés morre, Josué assume o poder, e então Josué, à frente do povo, ele passa a transicionar o povo de peregrino, um povo de liberto, para um povo agora conquistador. Então ele está à frente de um exército, à frente de uma nação que havia nascido agora há pouco tempo, e ele então leva aquela nação para grandes conquistas. As vitórias de Josué teriam sido casuais. Tudo aquilo que Josué fez, através do poder de Deus, através das mãos de Deus sobre ele, teriam sido acontecimentos aleatórios. E eu gostaria então de trabalhar essa questão hoje com vocês. Porque todos nós, amados, somos pessoas que acreditamos em Deus. Todos nós somos cristãos que cremos, na verdade, que Deus, Ele pode fazer coisas através de nossas vidas. E todos nós temos os nossos desafios. Alguns são desafios de conquista também. Desafios de determinadas visões, de determinados propósitos que nós temos no coração. E muitos, eles têm conseguido a vitória em seus desafios e outros não. E se todos nós somos cristãos, e se a grande maioria de nós crê na conquista que Deus tem colocado diante de nós, por que será que alguns de nós temos conseguido e outros não? O que tem sido detectado de diferente entre a vida de crente e crente, quando a gente percebe que uns avançam, que uns prosperam, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, na vida conjugal, e outros não avançam, e outros não chegam a lugar algum. Olhando para a vida de Josué, a gente começa a perceber determinadas atitudes, determinados comportamentos desse grande homem de Deus, que vão responder muitos dos nossos questionamentos, e vão pelo menos nos estimular a brigar, a lutar por tudo aquilo que nós temos em mente. Eu presumo que você, como um cristão, tenha algo em mente, tenha propósitos de vida, que você, como gente, tem sonhos na sua vida. Você quer chegar a algum lugar, você quer muito mais do que viver um determinado número de dias e morrer e ser esquecido e cair no esquecimento. Você quer, enquanto estiver aqui, viver o melhor nível de vida que você puder, tanto espiritualmente como em todas as áreas de sua vida. E quando nós olhamos para a vida de Josué, então, e começamos a pensar a respeito disso, nós vamos perceber inicialmente que Josué foi uma pessoa que prezava pela santidade. Ele era alguém separado. Alguns de nós, em função das nossas raízes religiosas, temos certa dificuldade em entender o que significa santidade. Se eu digo para vocês, por exemplo, que o Bruno é santo, alguns vão contestar dizendo, não, o Bruno não é santo, ele não é nenhum santo. Aliás, isso é quase que um jargão popular, fulano não é nenhum santinho, Beltrano não é santo. Se eu digo que o Bruno é santo, alguns vão contestar. Se eu digo que o Fábio é santo, piorou. Aí é que o pessoal contesta mesmo. Por quê? Porque o nosso conceito de santo é um conceito diferente do conceito bíblico. O nosso conceito de santo é de alguém que não erra. O nosso conceito de santo é de alguém que acerta sempre. O nosso conceito de santo é de alguém que sempre faz as coisas certas, da forma certa, no tempo certo. É alguém absolutamente orientado e dirigido por Deus em todo o tempo e que, portanto, é santo. Mas a Bíblia diz que o Bruno é santo. E o pior, diz que o Fábio é santo. Estou te esculachando, né? Mas a Bíblia diz que eles são santos, diz até que eu sou santo. Porque santo, na verdade, aquele que está na santidade não é aquele que é inerrante, mas é aquele que busca a separação das coisas do mundo ou do sistema que nós vivemos. Santo significa separado. Então, se você é separado
das coisas ou do sistema que nós estamos vivendo hoje, para uma nova ordem de coisa, para uma nova visão, para uma nova busca, ainda que nessa busca você esteja falhando, e certamente está, você é santo, porque você está buscando de uma forma separada as coisas de Deus em Deus. É esse o conceito bíblico de santo. E Josué, na verdade, era alguém separado para uma missão. Quando nós olhamos no capítulo 3 do seu livro de Josué, a propósito, Josué, o livro de Josué, exceto o último capítulo, foi escrito por Josué. É óbvio que o último capítulo não foi escrito por ele, porque narra a sua morte. Então alguém completou o livro de Josué. Mas no capítulo 3 do livro de Josué, o verso 5, nós vemos assim, ó: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. Josué, ele tinha uma vida normal. Se nós contextualizássemos a vida de Josué, nós diríamos que Josué era alguém que tinha o seu trabalho, era alguém que tinha a sua família, era alguém que tinha os seus desafios, era alguém que tinha os seus problemas, era alguém que tinha as suas demandas, os seus medos, era alguém que tinha os seus limites, era alguém, enfim, que tinha todo tipo de dificuldade que eu tenho e que você tem. Josué, se vivesse no nosso tempo, nos nossos dias, ele também temeria antes de fazer determinado negócio, antes de tomar certa decisão. Josué era uma pessoa normal, que vivia no seu tempo e ele praticava os esportes da ocasião, que na maioria das vezes era espécie de treinamento até para a guerra, mas ele fazia. Não há nenhum tipo de destaque bíblico que mostre que Josué vivia algo diferente das pessoas que viviam no seu tempo. Ele ainda era relativamente jovem quando ele foi frustrado com a não conquista da terra. E ele era alguém normal. Não há nenhum tipo de indício que mostre que Josué era dotado de poderes sobrenaturais. Às vezes a gente olha para determinados homens de Deus e nós pensamos que eles tinham poderes sobrenaturais, que eles eram sobre-humanos, que eles eram super-homens. Quando nós pensamos, por exemplo, em Sansão, nós pensamos em Sansão como um cara fortão, parrudão, que todo mundo olhava para ele e já ficava apavorado, mas não. A Bíblia não faz qualquer referência ao corpo musculoso de Sansão. A Bíblia não faz nenhuma referência de que, ou não sugere em momento algum, que Sansão era alguém que fisicamente levasse vantagem visual sobre outras pessoas. Pelo contrário, os filisteus viviam perguntando: o que esse homem tem que ele combate todo mundo e derruba todo mundo? Qual é o segredo? Ele tem um segredo, porque olhavam para Sansão e viam nele um homem absolutamente normal. Mas havia unção de Deus, uma aliança de Deus com a vida dele, para que ele tivesse uma força excomunal, e através da sua força viesse a servir a Deus, o que ele não fez. De qualquer forma, ele era um homem normal. Nós olhamos para a vida de Elias, e nós imaginamos um Elias fazendo um desafio no Monte Carmelo, e reunindo os profetas de Baal e Acera, e falando: olha, podem clamar, porque eu quero ver se o Deus de vocês vai responder com fogo. E depois ele ora e se coloca diante de Deus, e Deus desce fogo do céu e consome o holocausto, mostrando que ele serve a um Deus vivo. E nós pensamos: caramba, esse homem ele era super crente. Esse Elias era alguém que estava acima da média, era alguém de alto nível, ele devia ser extremamente consagrado. Esse cara era santo, esse cara estava além, acima de todos os níveis imagináveis por nós seres humanos, meros mortais. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, Tiago, lá no Novo Testamento, ele falando acerca do poder da oração, ele diz: porque Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas falhas. A propósito, ele coloca Elias como um homem sujeito às mesmas falhas como nós, ou seja, como ele, Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, alguém que andou com Jesus, alguém que viu os milagres de Jesus, alguém que ouviu as ministrações de Jesus, alguém que acompanhou o ministério de Jesus, enfim, alguém que viveu experiências que eu e você jamais viveremos. Eles eram gente como eu e você. Eles pecavam, eles erravam. Eu fico
impressionado quando eu vejo pessoas, líderes espirituais, tentando pateticamente se colocar na posição de santidade, sugerindo, tentando mostrar de uma forma infeliz algumas vezes, que são superiores àquilo que realmente são, querendo buscar para si autoridades que na verdade eles nunca tiveram, querendo buscar determinadas honras que Deus nunca disse que daria. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que lidera, ele tem que servir, e ele é alguém absolutamente igual a todo mundo. Querido, e se eu fosse melhor do que você, nisso não haveria estímulo algum para você buscar patamares mais altos em termos de evangelho, em termos de ministério. Então não olhe para mim dizendo eu quero ser como ele, não limite o seu ministério, diga eu sei que em Deus eu posso ainda fazer mais, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. E é dessa forma que nós temos que olhar para essas pessoas. A propósito, Elias, no momento seguinte a ter feito descer fogo do céu, fugiu de uma mulher e foi para uma caverna e entrou em depressão, como eu e você podemos entrar. E Josué era alguém como Elias, Josué era alguém como Tiago, Josué era alguém como todos os mortais, como todos os homens e mulheres limitados da Bíblia, mas que fizeram grandes obras. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles creram em Deus, eles colocaram em Deus a sua força, o seu ministério. Veja que nesse texto, a Bíblia diz que ele conclama o povo, ele desafia o povo a um momento de santificação. Ele diz: amanhã nós vamos conquistar essa terra, então vamos nos santificar, vamos virar a noite em jejum e oração, vamos estar buscando a Deus, vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, porque nós temos uma grande conquista a realizar. Ele sabia de seus limites, ele sabia que não seria capaz de realizar coisa alguma, como eu sei que não sou capaz de realizar coisa alguma, e que você, eu espero, que saiba também. Ele orava antes de cada batalha, ele levava o povo a santificar-se antes de cada batalha. Por quê? Porque ele sabia dos seus limites, ele sabia que ele era limitado, e o povo fez aquilo que Josué disse que eles deveriam fazer. Então eles saem naquela batalha não na força de seus braços, mas na força de Deus. Isso é uma lição para mim e para você, porque todos nós temos desafios na nossa vida, mas na maioria das vezes nós agimos mais ou menos assim, nós fazemos os nossos planos, nós traçamos os nossos projetos, nós articulamos as nossas estratégias, e depois, quando nós começamos, entramos na caminhada, nós falamos assim: Deus abençoa esses projetos, Deus abençoa a minha caminhada, Senhor, me honra. É mais ou menos assim que a gente faz, quando a ordem deveria ser o contrário, né? Deveríamos primeiro orar a Deus, para que Deus nos desse as estratégias, para que Deus nos desse a direção, para que Deus nos orientasse naquilo que devemos fazer. Mas não era assim que ele agia. Queridos, todos nós temos as nossas articulações, todos nós temos as nossas virtudes, temos áreas na nossa vida que nós dominamos, e são essas áreas que são perigosas, porque Josué foi criado no deserto. Josué só havia conhecido 2 níveis de vida, 2 padrões de vida. O primeiro padrão, ele viveu lá no Egito, até os 30, 40 anos de idade, ele viveu como escravo, e ele sabia o que era ser escravo, ele sabia o que era apanhar quando um serviço não era produtivo, ele sabia o que era ser chicoteado quando algo não saía do agrado dos seus senhores, ele sabia o que era sofrer, ele sabia o que era penar na mão de um povo ruim, cruel. E depois ele conheceu também um outro nível de vida, de gente liberta, mas no deserto. Pessoas que andavam dias, anos, contando com a graça de Deus para serem direcionados a algum oásis, a alguma fonte onde eles pudessem sobreviver, onde eles pudessem se manter. Um visual absolutamente repetitivo, onde não havia nada que vislumbrasse os seus olhos,
Ele sabia o que era a vida dura, era esse nível de vida que ele conhecia, e então, desde muito cedo, Josué precisou aprender a lutar pela sua própria sobrevivência, e certamente no deserto, tendo que enfrentar todos os perigos de salteadores, de povos inimigos que vinham contra eles, tirar o pouco que eles tinham, ele teve que aprender a lutar. Josué, diz a Bíblia, era um homem de guerra. Ele sabia desembainhar uma espada. Diz o texto antes desse episódio, que um anjo apareceu para ele para dar a direção, e a primeira coisa que ele fez foi desembainhar a sua espada e perguntar ao anjo: quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo falou: eu não sou nem dos inimigos, nem de vocês, eu sou o anjo do Senhor, e cheguei para ajudar vocês. Mas a primeira coisa que ele faz foi puxar a sua espada. Ele sabia manusear um instrumento de guerra, e portanto eu diria que ele não precisava de orientação de Deus então para levar aquela batalha adiante. Como você, mecânico, não precisa orar para consertar um radiador. Como você, confeccionista, não precisa orar para fazer uma mesa de corte. Como você, dentista, não precisa orar antes de fazer a anestesia. Como você, político, não precisa orar para fazer um projeto de lei. Como você não precisa orar para fazer aquilo que você sabe fazer. E assim nós podemos agir, fazendo na força do nosso braço. Porque a verdade é que a gente aprende a fazer as coisas, não é? Quer saber? Eu não preciso orar para pregar, porque eu já aprendi a pregar. Eu sei abrir uma Bíblia e ver no texto e falar. Faço isso há mais de 20 anos, cara. Não é possível que não aprenda alguma coisa, alguns caminhos. Mas você deveria orar antes de mexer no radiador. Você deveria orar antes da anestesia. Você devia orar antes do projeto de lei. Você deveria orar antes de fazer aquilo que você sabe fazer. E eu tenho que orar antes de abrir a minha Bíblia para ministrar a palavra. Tudo que viermos a fazer, nós precisamos colocar Deus à frente. Nós não temos agido assim. Nós não temos agido desse jeito. Nós fazemos as coisas e queremos que Deus venha atrás nos abençoando e honrando as nossas estratégias, quando as estratégias deveriam vir dele. Então nós vemos esse exemplo em Josué. Josué era alguém que na verdade se santificava e se colocava diante de Deus para que ele viesse orientá-lo. E isso fazia dele um vencedor. Isso fez dele um homem que é impossível se contar a história do povo de Israel sem passar por ele. Não há como se contar a história do surgimento, do nascimento do povo hebreu, sem lembrar de Josué. Nós vemos também em Josué um homem ousado. Ele não conhecia limites, apesar de ser um homem limitado. Isso é algo bem forte. Todos nós somos limitados. E Josué, como eu disse, assim como Elias, como Tiago, eram pessoas limitadas. Entretanto, ele não conhecia, ele não se fixava nos seus limites, ele não se fixava nas suas debilidades, nas suas fraquezas. Ele era alguém que confiava em Deus e avançava a despeito de todas as dificuldades. A primeira citação bíblica de Josué fala justamente da ousadia dele e de Caleb como espias. E foi por isso que ele foi reconhecido por Moisés, que o consagrou, orou por ele como um líder. E a primeira palavra de Deus para ele à frente do exército, imediatamente depois da morte de Moisés, o seu líder, está registrada em Josué capítulo 1, verso 2 e seguintes. O verso 2 ele diz assim: Moisés, o meu servo, é morto, Josué. Agora, pois, se levante e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. A primeira palavra que nós vemos Deus direcionando diretamente a Josué é uma palavra de motivação, incentivar ele a fazer algo impossível. De acordo com alguns estudiosos bíblicos,
O Jordão, ele enfrentava um período de cheia naquela ocasião, e Josué teria que atravessar aquele Jordão, e não havia como, mas Deus falou, atravesse o Jordão, e ele simplesmente orou e começou a atravessar com o povo, e a Bíblia diz que as águas se detiveram, e eles passaram, assim como aconteceu no Mar Vermelho. Eu não acredito nisso não, pastor. Você pode não acreditar, não tem nenhum problema, mas eu acredito, porque está na Bíblia e é palavra de Deus, e eu acredito o que aconteceu. Está escrito e eu acredito. Se a Bíblia dissesse que a água começou a voar para cima, ou o rio voltar para trás, eu acreditaria do mesmo jeito. Eu creio no que a Bíblia diz. Então Josué, ele tinha essa ousadia, a ousadia de marchar, de pisar na água antes que a água parasse de correr, e a água para. O nosso grande problema, queridos, é que nós começamos a fomentar a nossa fé na hora que nós vemos os primeiros sinais. O grande problema que nós temos é que nós queremos ver as coisas acontecerem a partir de algo lógico que já tem começado a se desenhar. Nós não acreditamos em portas de passagem onde não há portas. Nós não acreditamos em milagre, numa ação genuína de Deus. Nós não acreditamos na conversão dos nossos pais de uma forma absoluta e irreversível. Nós não acreditamos que Deus possa transformar a nossa mãe num instante. Nós não acreditamos que Deus possa salvar o nosso filho num ato soberano. Nós não acreditamos que Deus possa mudar a nossa situação de uma forma sobrenatural. Nós não acreditamos que Deus possa determinar uma cura através do poder da nossa oração. Nós queremos ver sinais, nós queremos ver as coisas começarem a acontecer, para que a gente então pegue uma carona nas evidências, mas a fé continua sendo o firme fundamento de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. E Josué agia assim. Josué foi ousado de um determinado momento em que estava numa batalha e que ainda precisava da luz do dia para concluir aquela batalha. Ele orou e levantou as suas mãos para o céu, e ele orou pedindo um dia mais longo. Sabe o que é isso? Talvez ele tenha tido fé para fazer isso, porque ele não conhecesse a complexidade do sistema solar. A gente que tem só uma noçãozinha, talvez não conseguisse pedir isso. Quando alguém traz uma notícia, olha, a enfermidade é mortal, a gente confia na palavra dos médicos, afinal de contas, se ele está dizendo é porque é mesmo. E a gente tem um conhecimento, que esse conhecimento atrapalha na nossa fé. Talvez ele não conhecesse, talvez para ele fosse algo muito simples. Senhor, para o sol aí, e o sol parou mesmo. Na verdade, ele nem sabia como que era o sistema, né? A terra que parou, o sol ficou lá quietinho. E aconteceu. E hoje, para quem não sabe, já é provado cientificamente que há um atraso na rotação da terra, e esse atraso bate exatamente com o tempo que a Bíblia descreve que o sol se deteve no céu. Queridos, ele teve fé, ousadia para isso. Homens ousados não conhecem limites. Homens limitados, mas com ousadia, eles desconhecem limites, porque eles continuam crendo a despeito do que as evidências dizem. E ele continuou crendo. Qual é o seu desafio? O que você tem buscado em Deus hoje? Qual é a sua expectativa? O que você tem esperado em Deus? E o que você tem feito em termos de ousadia para que essas questões venham a se concretizar? Porque às vezes somos crentes, estamos em Cristo, confiamos em Deus, mas nos falta o poder da decisão. Queremos que Deus faça coisas até que nós deveríamos fazer. Josué, ele era um homem estrategista. Ele mostrou sua capacidade de elaborar planos de guerra em todas as batalhas que participou. Por que ele elaborava planos de guerra? Porque ele orava pedindo Deus a direção, porque ele se santificava durante um período de tempo antes de partir para a batalha, e então Deus o honrava, dando a ele ideias sobrenaturais, e assim ele agia.
Na tomada de Jericó, por exemplo, ele contou com as mãos de Deus, ao toque do chofar, a muralha vir abaixo, sim, mas ele contou também com uma estratégia que ele teve, que orou a Deus e teve aquela estratégia, a estratégia de determinar um jejum de palavras. Se você observar a tomada de Jericó, você vai ver que antes de começar a dar aquelas 7 voltas, Josué fala assim para o povo: a partir de agora ninguém fala mais uma palavra até o dia de conquistarmos a terra. Nós só vamos voltar a falar agora dentro de Jericó. Foi isso que ele determinou. Por quê? Isso foi uma estratégia. Isso foi uma estratégia porque ele já sabia, porque há 38 anos atrás, ele viu o que palavras infelizes fez ao coração do povo. A Bíblia diz que o coração do povo se derreteu com as palavras de desestímulo, com a palavra de desencorajamento que aqueles 10 espias deram. E um desestimulou o outro, e um desencorajou o outro, e um fez com que o outro murmurasse. Aqueles 10 disseram: nós não conquistaremos a terra, porque o povo é muito forte. E então a Bíblia diz: e o coração do povo se desfaleceu com aquela palavra, e todos disseram: não conseguiremos conquistar a terra. Josué falou: não tem mais essa conversa, eu deixei de conquistar aquela terra 38 anos atrás, eu estou peregrinando nesse deserto, 38 anos à toa, simplesmente porque pessoas falaram o que não deviam, e pessoas entraram na onda dessas palavras. Então está todo mundo em jejum de palavra, ninguém fala nada, porque imagina, aquele quase um milhão de homens marchando ao redor de muralhas que, de acordo com a Bíblia, eram intransponíveis. Conforme alguns historiadores dizem, muralhas que tinham até 12 metros de largura. Só para você mensurar, a largura desse templo é de 15. 12 metros de largura, passavam carruagens em cima da muralha. Muralhas que eram intransponíveis, e a Bíblia diz que por causa do povo de Israel, Jericó estava extremamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía, estava em estado de sítio, por medo do povo de Israel. Então Josué começa a cercar aquela cidade durante 7 dias, dizendo: nós vamos tocar trombeta e essa muralha vai cair, e deixa o povo conversando fiado. Imagina, quais seriam as conversas? Está aquela fila indiana, o povo caminhando com trombeta na mão, com o chifre do carneiro na mão, para tocar a trombeta, e então um já cutuca o outro na frente e diz: cara, na sua opinião essa muralha vai cair? A gente vai tocar e isso vai cair? O outro já olha para trás e diz assim: é ruim, hein? Aí o outro já fala: cara, eu também estou achando isso, não cai não. Cai nada, rapaz, a gente está fazendo papel de bobo aqui, rapaz. Claro que isso não vai cair, rapaz. Vê se cornetada vai derrubar a muralha. Eu nunca vi isso na minha vida. Pois é, coisa da cabeça de Josué, né? Com meia hora de caminhada, o povo todo estaria contaminado. E pararia e diria: ô Josué, a gente está fazendo papel de bobo aqui, cara. Estratégia. E ele motivando o povo: nós vamos caminhar, vamos marchar, e essa muralha vai cair. Só se ouvir a palavra de estímulo, de motivação. Muitos que estão aqui hoje nunca vão chegar a lugar nenhum. Me perdoe a franqueza, mas tem gente aqui que nunca vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque está ouvindo coisa que não deve, porque está ouvindo gente que não tem que ouvir, porque está ouvindo só palavra de desestímulo, de desencorajamento. Tem uma história, não sei se vocês conhecem, uma historinha do sapo. Vocês sabem o que é pau de sebo, né? Tinha aquele pau de sebo, e os sapos tentavam subir no pau de sebo. Quando um tentava subir, porque tinha um desafio, botaram um prêmio lá em cima, quando o sapinho começou a subir, começava a escorregar, e ele tentava, e o povo, a saparada toda em volta dizia: vai cair, não vai conseguir. Ele tentava e caía, e tentava o outro, e o outro: não vai conseguir, todo mundo falando, a sapalada toda lá, dizendo que não, e caía. Até que chegou um sapinho, começou a subir, eles: não vai conseguir, vai cair, ele subiu, foi lá, pegou o prêmio e foi embora. Eles falam: caramba, ele conseguiu, qual foi o segredo? Aí o irmão do sapo falou assim: ele é surdo, não ouviu as palavras de desencorajamento. Saul, quando foi assumir o poder em Israel, ele ouviu muitas pessoas, e o texto bíblico diz que homens de Belial o provocavam e diziam: quem é esse? É esse sujeitinho aí que vai nos liderar como o povo de Israel? Mas o texto bíblico diz assim: porém Saul se fez de surdo.
Ele não ouviu o que estavam falando contra ele. Comece a dar ouvido a tudo e a todos, que você vai ver onde é que você vai chegar. Comece a dar ouvido a palavras de desencorajamento. Liga a televisão e começa só a ouvir, assistir os noticiários da TV, que te bombardeiam com todo tipo de informação desencorajadoras, que você vai ver onde é que você vai parar, em lugar nenhum. Comece a andar com crente sem fé, que não acredita em coisa alguma, crente que está há 30 anos na igreja e continua da mesma forma, no mesmo nível, no mesmo padrão que sempre esteve. Sabe onde você vai chegar? No mesmo patamar dele. É assim que funciona. Josué tinha estratégias, e ele se cercou de pessoas que o encorajavam. O texto que nós lemos, que narra acerca da sua morte, ele nos diz algo assim que talvez você não tenha percebido, mas é muito significativo para mim. Diz que Josué serviu a Deus no seu tempo, e depois os anciãos que vieram depois dele serviram a Deus por várias gerações e por muitos anos depois da sua morte. O sucesso de um homem, o sucesso de uma pessoa, não pode ser medido pelo seu tempo de vida simplesmente. O sucesso de um líder, ele tem que ser medido no tempo em que a sua mensagem ainda ecoa no coração e na motivação de um povo. Josué morreu, mas a sua mensagem não morreu. Josué morreu, mas o povo tinha recebido aquela palavra. Josué morreu, mas a obra que ele fez permaneceu. Josué morreu, entretanto, tudo que ele ensinou ao povo, e toda a motivação, todo encorajamento, toda a fé, toda a santidade, continuou no coração do povo, diz o texto bíblico, por muitas gerações. Você pai, você mãe, tem uma responsabilidade, a responsabilidade de gerar no coração dos seus filhos pessoas que acreditam que podem chegar a algum lugar, pessoas que acreditam que podem vencer desafios, pessoas que venham a ser encorajadas a vencer todos os obstáculos da vida, pessoas que estejam sendo encorajadas ouvindo, não é simplesmente sim e motivação em todo o tempo não, mas também ouvindo não algumas vezes. Estávamos ministrando no reencontro, falávamos sobre isso. Eu já ouvi muitas pessoas mais velhas dizendo assim: eu não sei onde essa geração vai chegar. As pessoas que já passaram dos 40, dos 50, olham os jovens de hoje e se questionam onde essa geração vai chegar, o que vai ser dessa geração. Moças que se casam e não sabem fritar um ovo, que faz o miojo e erra a receita. E onde vai chegar? Jovens que estão namorando, mas não pensam em estudar, trabalhar, muito menos em fazer absolutamente nada, que não conseguem tirar algo que está no chão para colocar em cima do lugar adequado. Gente que não sabe ouvir não. Talvez você seja esse tipo de pai que nunca disse não para o seu filho. Ele tem tudo na mão. Não, a criança não pode ser frustrada. E o que nós mais ouvimos nos nossos dias é não, queridos. A vida vive dizendo não para a gente. Aí sabe o que acontece com uma criança que nunca ouviu não? A criança que é paparicada o tempo inteiro e que tudo tem que deixar fazer. Sabe o que acontece quando cresce, quando vira adolescente, jovem, nunca ouviu não. O primeiro não que ouve da namorada, por quem ele está apaixonado, ele entra em depressão. Nunca foi contrariado, não sabe o que é não. Tem uns que nos primeiros nãos que ouvem, botam a corda no pescoço, se enforcam, se suicidam. Por quê? Porque não estão acostumados com frustração. Não sabem o que é isso, não estão preparados para a vida. Pais que se partirem antes do momento previsto, por algum tipo de incidente, sabem que os seus filhos vão se perder, porque nunca foram encorajados, nunca foram doutrinados. A fé deles está baseada, fundamentada na fé dos pais, e não nos seus próprios entendimentos. Não foram discipuladas, não foram treinadas a se defenderem, foram treinadas na dependência.
E não era assim com Josué, ele partiu, mas o povo, seus filhos espirituais continuaram, porque havia um ensino, houve um discipulado, ele viu pessoas crescendo. É verdade que depois de algumas gerações, esse povo começou a se corromper, porque não houve um homem especificamente treinado por ele. Ele não foi o discipulador nesse sentido, como Moisés o treinou e o discipulou, mas durante algumas gerações, o povo continuou servindo a Deus, continuou no caminho do Senhor. Isso é algo para que nós venhamos a despertar. O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que é que nós temos ensinado para a igreja? O que é que nós temos ensinado para a próxima geração? Porque eles aprendem muito com aquilo que eles veem a gente fazer, não é? Eu vejo pais que tudo que querem na hora do culto é sossego, não quer o filho perturbando, porque na visão dele o filho é uma perturbação. Então ele fala: fica quietinho, bota o celular na mão do filho, o tablet na mão do filho, vai jogando aí joguinho, porque eu quero sossego para assistir o culto. Na minha época era diferente, era no beliscão: fica quieto ou vai tomar um tapa no meio da orelha. Aí ficava. Você tem duas alternativas: ou fica quieto aí, eu tomo um tapão na orelha. Eu sempre achava a primeira alternativa melhor. Hoje não, bota um celular na mão da criança, ela fica jogando, e você acha inocentemente que está fazendo a coisa certa. O filho está ali jogando, está com o celular, brincando, distraído, tranquilo, na hora do culto. Ele tem 6, 7 anos, aí ele vira adolescente, jovem, aí você está cultuando, está ele lá na internet, no Facebook, aí você diz para ele: não é hora, você está na igreja, igreja não é lugar de estar no Facebook, desliga isso, você está no WhatsApp, você está no culto. Ele não entende nada, ele fala: mas foi você que me ensinou a fazer isso, foi você que treinou ele a fazer isso. As intenções são as melhores, mas a prática está errada. Como nós temos ensinado os nossos filhos? Que tipo de visão temos passado para eles? O que eles serão quando nós passarmos? O que será da próxima geração? Vai ser o que nós estamos estimulando essa próxima geração a ser. Eu fico feliz em ver novos pregadores surgindo na igreja. Eu fico feliz em ver jovens sendo desafiados a avançarem. Fico feliz vendo adolescentes interessados em servir ao Senhor, crianças que já começam a ter visão acerca de reino. Eu fico feliz porque um dia eu vou partir, você também, mas a obra de Deus não pode parar. E se Jesus não voltar antes da gente partir, queridos, as coisas têm que continuar caminhando. E o meu desejo e o meu trabalho é para que esses jovens que estão vindo atrás de nós para nos substituir sejam muito melhores do que nós. O meu desejo é que eles sejam muito melhores do que eu e do que você. O meu desejo é que eles venham romper os desafios, que eles venham alcançar grandes coisas. E é assim que nós temos que ver a vida. Nós precisamos entender que estamos criando uma geração, ensinando uma geração que fará coisas melhores do que nós. Era essa a visão de Josué. E por isso ele chegou onde chegou, por isso ele morreu e a sua obra não morreu. Ele não tinha medo da guerra, muito menos da vitória. Tem gente que tem medo de vencer. É engraçado, mas tem. Tem gente que tem medo de vencer. Eu vejo isso em todas as áreas da vida. Eu vejo isso num jogo de futebol. O time marca um gol e retranca todinho, volta. O time estava tomando conta do jogo, poderia meter 3, 4. Por isso que nós tomamos aquele sacode da Alemanha, que eles não tinham essa visão. Fizeram viu que estava fácil, meteram logo 7, acabou com a brincadeira. Se fosse a gente, não faria um e retrancaria, bota todo mundo atrás. Aí umzinho que ele faz, pronto, desestrutura tudo. Medo de vencer, cara, medo de ganhar. Eu vejo isso no dia a dia. Pessoas que têm medo, não acreditam no seu próprio potencial. Eu estou precisando de um emprego, aí vai lá ver o emprego. Qual é o salário? 5 mil, 5 mil salário, é 5 mil. Não dá para mim não, é muito. Eu estava pensando que fosse um salário, 1,5 no máximo. Não, isso não é para mim não, e vai embora. Ele achou muito. Não consegue. Olha, nós temos o serviço aqui, eu tenho o emprego, é seu, mas olha, tem muito trabalho, você de vez em quando vai fazer uma horinha. Não, aí não, eu já comecei a trabalhar agora, não estou acostumado. Eu não vou aprender a fazer isso não, mas é fácil. Não, eu estou vendo aí, é muito difícil, não dá para mim não, eu não acredito em nada.
Eu vejo isso com jovens, rapaz. O jovem está lá já quase dobrando o cabo da Boa Esperança e não arruma nada na vida, nem resfriado. As meninas, às vezes, crente, não é? Crente mesmo, de compromisso, começa assim a se interessar para ele. Ah, não, é muita areia para o meu caminhão, não dá não. Ela nunca vai querer nada comigo. Pensou se o Maico pensasse assim, ele não quer arrumar a loura que ele arrumou aí. Porque aqui, aproveitar que ela está lá no departamento infantil, é muita areia para o seu caminhão, irmão. É muita areia. A gente está orando, tem um grupo de oração orando para você. Persevera, vai nessa sua força. Mas os caras não têm atitude, não têm decisão. Tem uns caras aí namorando 10 anos. 10 anos, não toma atitude de casar com a menina. 10 anos. Querida, se o cara está te namorando 10 anos e não tem uma decisão de casar com você, ele vai decidir o que na vida dele? Vai decidir o que na vida dele? Então é assim que acontece. Nós não estamos com coragem para vencer, coragem para tomar decisões, coragem para irmos além. Mas Josué tinha essa coragem. Era um homem de iniciativa. Ele não hesitava em cumprir as ordens de Deus, mesmo que essas fossem difíceis. Ele era sensível às coisas de Deus. Em todo tempo ele estava pronto para ouvir a voz e o comando de Deus. E ele reconhecia a dependência de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Josué, o nome de batismo, transculturando, era Oséias, que significa salvação. Mas ele trocou o seu nome. Ele falou: não está bom não, eu vou ter um outro nome. Meu nome vai ser Josué, que significa salvação no Senhor. Ele era alguém dependente, e por isso, dependente de Deus, por isso ele não conheceu o fracasso. Ele até conheceu alguns há 38 anos atrás, mas ele persistiu. Ele tinha estratégia. 85 anos depois ele disse: dá-me esse monte, porque a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, eu tenho hoje. 85 anos, vê se um cara com 85 anos tem a mesma força de um cara de 40, cara. É claro que não tem, mas ele cria que tinha. Tem alguém aqui que tem 85 anos? Em torno disso? Van Clé? Não. Então, 85 anos, cara. Ele tinha essa força toda? Não. Mas o que ele fez? Ele pegou um grupo de garotos, e começou a investir na vida deles. E esses meninos conquistaram a terra para ele. Foram esses meninos que conquistaram. Ele não botou a mão em espada, não. 85 anos ele só conseguia pegar a bengala só. Mas tinha estratégia. E conquistou a terra com 85 anos. E foi dono daquela propriedade. Eu não sei qual é a sua idade, nem quero saber. O que eu sei é que ainda que você tenha essa idade, 85 anos, Deus ainda pode concretizar sonhos na sua vida. Deus ainda pode te dar conquista. Tem muita gente aqui dizendo assim: eu já estou com 30, eu não caso mais não. Querido, 30 anos você é um garoto. Se eu tive 30 anos um dia, eu nem me lembro. Tanto tempo tem isso. Tá maluco? O cara com 30 anos já está desistindo da vida. O cara com 40 anos está dizendo: eu não vou ser mais nada na vida não. Meu irmão, como é que não vai? Como é que não vai? Deus fez ser alguém, Josué, com 85 anos, um cara que se tornou inesquecível na história dos hebreus. E Deus tem coisa grande para fazer com você. Não importa qual é a sua idade. Eu conheci o Senhor muito tarde. Então, vamos recuperar esse tempo perdido e vamos trabalhar para Ele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve desonra, Deus vai transbordar com dupla honra. Acredita e faça a sua parte, porque nós vamos conquistar a terra. Deus deseja fazer de você um vencedor. Diga para o seu vizinho: Deus deseja fazer de você um vencedor. Vamos ficar em pé e vamos orar.